estou aqui de novo outra vez, dessa vez para desmentir um personagem que inventaram muito sobre ele, que é o Sentry. Esse vídeo pode ser muito longo, de tanto que inventaram sobre ele. Esses são os argumentos principais que vou refutar. Então vamos lá. Isso vai ser difícil. Vamos começar com o mais fácil de refutar, já que nem precisa ser um leitor de quadrinhos para refutar isso. Precisa saber o que é onipotência e conhecer pelo menos o básico do Sentry e da Marvel. Bom, não vou falar tudo sobre a onipotência, já que não é o foco do vídeo. Apenas dizer porque isso não se encaixa no personagem. Para começar, o verdadeiro onipotência na Marvel é um tio na boa ou para os mais íntimos. Como seu nome diz, ele está acima de todos, incluindo o próprio Sentry. Isso já refuta a ideia que o Sentry é onipotente. Mas calma, não acabei, porque vou explicar o que é onipotência. A onipotência, o resumo geral, é o ser absoluto. Nada pode lhe transcender, nada pode superá-lo. É mesmo se seja pouco, nada pode rivalizar com ele e nada pode realmente compreendê-lo. Ou seja, pela explicação mais resumida possível já refuta completamente a ideia que o Sentry é onipotente. Porque primeiro, tem muitos personagens que rivalizar, ou até superá-lo. Vários personagens podem compreendê-lo e até mesmo transcender ele como um todo. Ok. Vocês devem estar se perguntando, mas então por que o Dr. Julius disse que ele é onipotente? Isso é simples de responder. Nós, seres humanos, temos uma mente e pensamento limitado. Nós dificilmente entenderemos a quarta dimensão como um todo. A teoria dos conjuntos e várias outras coisas incompreensíveis, por Julius ser apenas um doutor. Ele não pode compreender todo o poder do Sentry. Ele até descobriu que tinha uma coisa errada no Sentry, algo que iria além do soro. Mas não sabia o que era para sua mente limitada, que no caso é o vácuo. Por isso que o Dr. Julius disse que o Bob Reynolds, que é o nome real de Sentinela, era onipotente. Ele apenas não compreendia o seu verdadeiro nível. Se isso não tem nada de mais. Personagens como Odin já foram ditos como onipotente, ou seja, ser chamado de onipotente mesmo não sendo. É normal em versos como Marvel e DC. Então param de dizer que o Sentry ou o vácuo é onipotente, porque ele não é e nunca mais será. Com isso, vamos para a próxima mentira, que é. Isso não é bem uma mentira, mas os caras exageram tanto, e usam tanto que resolvi botar aqui. Os pessoal literalmente dizem sobre a habilidade do Sentry como se fosse algo mais incrível do mundo, como se fosse a evolução exponencial do Saitama, ou seja, achando isso a coisa mais invencível do mundo. Algo que vai determinar sempre a vitória do Bob Reynolds. Mas na verdade, isso não se passa de uma distorção da realidade mal explicada ou manipulação do destino não explorada. Digo distorção da realidade mal explicada, porque isso foi apenas dito, não mostrado na prática, ou seja, não teve muito contexto sobre isso, enquanto manipulação do destino não explorada. Quero dizer que isso foi dito apenas uma vez. Nós só sabemos que é manipulação do destino porque a realidade tenta justificar a sua existência, segundo os fanboys do Sentry. Ou seja, pessoal, não vão achando que isso é a coisa mais grandiosa do mundo, já que até personagens como Kaguya, o Famous Gear 5 e Empty Void também têm distorção da realidade, enquanto manipulação do destino. Personagens como Ilha um Dare of Legion Giovanna também têm isso. Sério. Os pessoal dizem que só isso já é o suficiente para dizer que o Sentry venceria a feiticeira Escarlate, Torion. O que os pessoal não sabem é que esses três têm citações de magnitudes maiores do que a do Sentry, enquanto o Sentry molda realidades. A Wanda e o seu irmão literalmente são um perigo para a realidade por apenas eles existirem, sendo dito que os dois são o câncer e o tumor que ameaça para a realidade, enquanto a realidade tenta justificar a existência de Sentry. Como literalmente transcende-se as realidades só pela sua natureza de ser um deus asgardiano. Isso que nem falei do Hulk. Porque, cara, só por ele ter a ligação do abaixo de tudo apenas em sua forma base, já deixa ele ir muito além de que tudo o Sentry tem a oferecer. O Tion Boloal, que é o abaixo de tudo em inglês, simplesmente é a prasalpia e a destruição de tudo, sendo a mão que destrói do acima de tudo, sendo o prasalpio o ódio e ira de Deus, sendo também o responsável por ter acabado com toda a criação. Agora, tu vai-me dizer que uma distorção da realidade mal explicada ou manipulação do destino não explorada vai ser o suficiente para solar esses três. Acho que já sei a resposta. Falando em o que se sente. O que tal desmentir uma mentira sobre essa luta que falou nos quadrinhos? Então bora lá. Todo mundo pensa que Sentinela se segurou com o Hulk para conter o vácuo, mas na verdade,
Isso nunca foi dito na luta em momento nenhum, mesmo se ele realmente tivesse querendo conter o vácuo. Galera, o Bob Reynolds não precisa se segurar para contê-lo, só precisa se preocupar para conter ele enquanto luta, que só é um problema a mais para o mesmo, tanto que na luta contra o Parasápio disse indiretamente que não estava se segurando, como ele dizendo que iria agir como um deus, mostrando que não iria se segurar, para reforçar mais ainda que o Bob não estava se segurando, é que na luta, Hulk diz que o Sentry não queria essa luta, mas o Bob rebateu dizendo que queria sim, e o Hulk era o único que ele podia lutar assim, ou seja, lutando a sério. Além do Reed Richards dizendo que nunca viu o Sentry jalar tanto poder e o Coisa dizendo que o seu poder está que nem 1 milhão de sóis explodindo. Isso tudo mostrar que o Sentry não estava se segurando coisa nenhuma. Muito pelo contrário. Aquela luta ele estava se soltando mais do que Superman contra Darkseid. Mas não é só isso. Porque como se a falar aqui, vemos que quem estava se segurando era nada mais, nada menos que o Hulk. Então mesmo que o Sentry realmente tivesse segurado, o que não foi o caso, Hulk também se segurou. Então o Hulk ainda seria superior ao Sentry no mesmo jeito. Então vamos para o próximo. Vi poucas pessoas dizendo que por Hulk ter medo do Sentry, ele seria automaticamente superior a Thor. Só falando, aquele era o Hulk selvagem. O Hulk tem várias personalidades, e a selvagem é uma das mais fracas entre elas porque ele age de uma maneira infantil, parecendo com uma criança. Por isso que ele tem medo do Centrivoid. Amém. Segundo Reed Richards, o Hulk por algum motivo ficava fraco diante ao vácuo, ou seja, só não basta a personalidade, como ainda fica fraco perto do Void. Mas agora um argumento bem usado para dizer que o Sentry é mais forte que o Thor vem nessa história, onde o Sentry derrota o Thor. Primeiro, que ainda o mesmo aguenta os ataques de Sentry sem sofrer muitos danos. Segundo, no segundo round, quando o Sentry foi derrubado por um super raio do Homem de Ferro, ele voltou ao seu estado normal, mas isso não seria por muito tempo. Então ele implorou a Thor para lhe matar. Thor não concordou. Então ele se transforma de volta e Thor sem muitas escolhas matou o Sentry no modo vácuo e jogou ele no sol. Antes de falar, o raio só fez o Sentry voltar ao modo Bob Reynolds. Não enfraqueceu ele, enquanto ele implorando para matá-lo. Aquilo era só o restante da mente de Bob antes de seu corpo ser consumido, tanto que ele tentou atacar o Thor, mostrando que a humanidade de Bob não estava mais. Oh, mas sim sou vazio. Outra luta que usam para dizer que o Sentry vence o Thor. É nessa luta, mas que Sentry é esse? Bom, para você que quer saber o porquê o Sentry está azul, é porque na edição antes de se, que é um Kami Avengers, edição novo volume 1, é explicado porque o Sentry está assim. Nessa edição, é mostrado que o Sentry agora virou um soldado do Apocalipse, já que ele não morreu no Sol ainda, e ele estava sofrendo até o Apocalipse pegar o seu corpo e o usar como arma. Ou seja, na verdade, Sentry estava ocupado com a força do Apocalipse. Ou seja, mesmo quando ele realmente venceu o Thor, porque na primeira luta o Thor não foi derrotado. Na verdade, ele estava ocupado com a força do Apocalipse. Ou seja, o mérito do Sentry ter derrotado o Thor foi do Apocalipse, não do Sentry. Então já nessa época o Thor era superior ao Sentry. Isso não contando o Thor atual. Porque além do Thor ter agora a Holding Force mais os poderes de Zir junto com seus armamentos, seus feitos vão além do que tudo que o Sentry já fez. Como ter aberto uma dimensão que vai além da eternidade, ter derrotado Zeus, ter aguentado por um certo tempo a lança feita pela Parasalpia eternidade antes de morrer, quebrar um Mjolnir de Toranos, que é um ser além de Midasgard e muito mais. Isso vale para outros, como do outro destanho, que derrotou com facilidade o Tibur, que é comparável ao Pesadelo. O Pesadelo tem o poder de todas as realidades e é uma ameaça a todo o multiverso que tem infinitos níveis. Wanda também tem feitos de níveis, como podendo acessar e não ser afetada pelo superfluxo. É um lugar que é habitável por seres cósmicos como Galactus, Leitavcus, Mitridonal vivo junto, um mundo de seres cósmicos, por fim, ou quebrou as correntes do primeiro firmamento que apenas os seus fragmentos aparecidos foram os responsáveis por ter criado todo o universo da Marvel. Com isso, vemos que os pessoal que tentam forçar uma luta entre os esses personagens mais poderosos atualmente na Marvel e ainda dizem que ele vence. Não conhecem nem o básico dos Vingadores atuais, como um complemento geral. Em Pantera Negra e os Agentes do Wakanda, edição 2, vemos uma nova versão do Sentry, que é ele com uma roupa vermelha. Esse Sentry é a função da sua forma normal e do vácuo. Mesmo com essa função, o Thor apenas em seu estado base conseguia se igualar e até ter vantagens diante dele, mostrando que por mais da evolução,
ainda ele pode ser considerado um pouco inferior a Thor, mostrando ainda mais a discrepância de poder. Com isso, finalmente terminamos de falar dessa parte e agora indo falar da próxima mentira. Então bora lá. Para refutar isso, estudando o contexto disso mesmo, essa que se chama CIES, especificamente na edição 4 no volume que acontece a cena. Quando você ler toda esta cena e a própria história em si, você percebe que os Vingadores perderão coisa nenhuma. Na verdade, eles até estavam tendo uma vantagem diante a Sentry, um Capitão América e o Thor até ferindo ele com as suas armas principais. Depois disso, o Sentry caiu depois de se rajada de energia do Homem de Ferro. Então o máximo que o Vácuo deu foi trabalho, porque quem foi derrotado foi ele. A única vez que o Vácuo realmente derrotou todos os Vingadores foi em uma história do What If que não é canônico da Terra-616 que é a linha principal, quando o Sentry Void matou o do Destino. Ele em seguida destruiu a Terra com os Vingadores que são mais fracos que os da Terra principal. Então a única vez que ele derrota os Vingadores é em uma outra cronologia inferior à cronologia principal. Eu queria falar mais sobre isso, mas infelizmente só isso mesmo que tenho a falar. Queria poder comentar mais, só que não tenho mais nada a comentar a não ser só isso. Então vamos para o próximo logo. Antes de refutar isso, vamos entender uma coisa. Há dois homens moleculares na Marvel. Primeiro, é o Pracerecon, que é o auge de seu poder. Ele podia bater de frente com o Beyonder, descer com o próprio universo como se fosse um brinquedo e ser chamado de fonte de poder. O outro é o mesmo homem molecular, só que no pós-Recon. Ele não tem uma história diferente como o seu nível de poder é muito inferior ao Pracerecon. Nem feitos, só homem molecular tem. Agora, adivinha Owen, assim que se chama o homem molecular, que o sentido desintegrou, pois foi o pós-Recon. O pior de tudo, que ainda por cima, ele foi desintegrado duas vezes antes disso e só voltou por meio de uma habilidade, porque senão, ele iria permanecer morto, que nem aconteceu na luta de King in Black que já eu falo. Essa parte, assim como o senti supostamente, derrotando todos os Vingadores. Não tenho muito a falar, mesmo eu querendo falar mais, foi só isso mesmo. Bora para o próximo. Eu sei que parece, mas esse vídeo não é exatamente um debunco desmascarando o Sentry. É assim que chamam? É, mas voltando, por mais de parte ser realmente um debunco, o intuito é só desmentir mentiras que inventaram sobre ele sendo-se uma delas. Confesso que vejo mais gente superestimando feitos, citasse dele do que realmente gente subestimando ele e dizendo coisas como essa. Mas ainda vejo muitas gente dizendo isso para rebaixar o seu nível. Quem diz, não sabe nem o básico do personagem. Então vou desmentir tudo isso agora, dizendo a grande maioria de seus feitos e provando porque seu nível vai muito além de universal e até mesmo multiversal. Para começar, vamos falar do mais famoso feito do Sentry que foi simplesmente rasgar a realidade. Só isso já deixa dele sendo de nível universal. Mas não é só isso. A realidade que ele rasgou foi a zona negativa. A zona negativa é descrita por Rendur como sendo um subespaço ilimitado, sendo também um lugar que contém infinitas dimensões geométricas e todas essas dimensões estão acima da nossa tridimensional. A zona negativa é um lugar de pura antimatéria, contendo o encruzilhamento infinito de dimensionalidades superiores. Agora, avançando para feitos mais desconhecidos, temos o vácuo desintegrando o Cancerverse. É uma manifestação física da prasápias na negativa. Por mais de eu ter provado que o Sentry é inferior a Toriolo, ele ainda pode bater de frente com esses dois. Norse que superou o erro que Galactus Faminto disse ser incapaz de lutar. Galactus Faminto literalmente abriu a mão e destruiu o universo, enquanto o Hulk abriu o Wolverine ao meio com uma certa facilidade. A filha de Galactus disse que o fator genérico do Wolverine é similar aos dos Celestiais e muda a realidade junto ao prasápio tecido do universo. Venceu a Capitã Marvel com facilidade, que podia cortar o prasápio tecido da existência. Quebrou os escudos da mulher invisível que podia aguentar a porrada dos prasápios celestiais. Falando em celestiais, matou um dos celestiais do Gnu com uma certa facilidade. Os celestiais do Gnu foram os responsáveis por ter criado o Big Bang que deu origem ao multiverso. Sentry rasgou o Ares ao meio com poucas dificuldades. E todos os Asgardianos estão fora de todos os planos dimensionais e consequentemente fora do espaço-tempo. Por que Asgard se localiza no vazio na Marvel. É tratado algo além do multiverso e seus transfinitos níveis. Por fim, humilhou o Terras da maneira mais humilhante possível. Terras é declarado podendo matar o surfista prateado com apenas um golpe.
O surfista prateado tem dois universos dentro dele, com tudo isso dar para ver que o Sentry está muito além de universal, podendo ser até mesmo acima do multiversal. Ainda esses feitos não superam os feitos dos personagens que dizem que o Sentry vence, mas ainda ele tem feitos de magnitudes. Agora, vamos voltar a falar sobre as suas mentiras que usam para upar o Sentry agora. Por favor, façam fanboys do Sentry. Me digam onde vocês viram que ele é imune na magia, porque achei não encontrei. No máximo que encontrei foi isso daqui. Tá bom. Primeiro, ele apenas resistiu a essa magia. É uma grande diferença entre resistência e imunidade. Resistência é quando você sente menos danos e pode resistir mais àquela coisa que para alguém vulnerável pode ser fatal apenas sentir uma vez. Por exemplo, um cara que consegue resistir por uma hora pegando fogo é mais resistente que nós que podemos resistir no máximo 30 segundos. Mas, ainda, esse mesmo cara que tem resistência ao calor extremo não aguentaria nem mesmo 2 horas pegando fogo, porque isso simples. Ele só tem resistência a não é 100% invulnerável. Embora, imunidade já é outra história. Imunidade é quando você nem mesmo sente dor sobre algo e não é afetado pelo mesmo. Vou usar o exemplo do fogo de novo. Só que com um cara imune a isso. Agora, com um cara imune a isso, ele pode ficar o tempo que quiser pegando fogo que nem sentir dor ele sentirá. Pode ficar assim eternamente que ainda ele continuará vivo sem sentir queimaduras graves. No caso, o do Sentry é apenas resistência à magia de baixo nível. Só não tem nada de imunidade como dizem. Segundo, aparentemente essa resistência é apenas a magia de baixo nível, porque apenas um raio de magia do Thor foi o suficiente para fazer ele desmaiar. Nessa mesma edição, o vácuo no seu ápice de poder se irritou com uma pedra mágica, feito como se aquilo pudesse machucar. Ele Sentry foi estourado de dentro para fora pela Morgana, cuja habilidade principal é justamente a magia. Para terminar isso tudo, quando o Doutor Estranho se juntou com a sua esposa, assim se tornando um só ser, eles venceram o Sentry com facilidade usando justamente a magia. Isso automaticamente prova também que ele não é imune à manipulação da realidade, porque é a magia que justamente molda a realidade. Então, né? Esse argumento ridículo e mentiroso que usam para dizer que o Sentry venceria o Wanda não cola para mim. E espero que não usem mais ele depois desse vídeo. Mas ainda não acabou, porque ainda temos as duas coisas mais mentirosas e mais usadas sobre o Sentry para desmentir. Então bora lá. Essa mentira só não está em primeiro porque a primeira é mais usada. Mas cara, essa é de longe a mais cara de pau entre elas. Sério. Um monte de criador de conteúdo que nem vou citar nomes falando sobre o ler e os desavisados que não ler histórias em quadrinhos acreditando. Sério. Quando eu só ouvir falar a verdade, fui chamado de mentiroso e que não leio atos. Agora uma fake news virou literalmente uma verdade. E ninguém está falando disso. Sério. Como vocês depois de espalhar a maior fake news de todos os tempos. Se vocês querem saber qual é ela, bom, é a Morgana supostamente voltando do tempo e matando o Sentry quando houver a criança. Mas, depois o Sentry volta. Como se ele não tivesse sido afetado pelo apagamento existencial e mata a logo em seguida. Tá bom? Vamos com calma primeiro. Sim, o Sentinela matou, mas foi temporário. Porque ele simplesmente volta e estoura ele de dentro para fora. Isso, esconderão de você. Isso já não quiseram mostrar, mas agora, vamos falar de suposto apagamento existencial. Galera, ele volta no tempo, mas não para matar o Bob Reynolds, mas sim o Victor Von Doom, o nosso do destino. Pode ver com detalhes scan se vocês quiserem ler o quadrinho. O nome se chama Dark Avengers, edição 2. Repetindo, a Morgana queria apagar o Doutor Destino e não o Sentry. Cara, a Morgana nem consegue fazer isso. Então mesmo que se realmente fosse o Bob Reynolds, ainda assim, ele não sobreviveria. Cara, estou perplexo porque não desmentiram isso por anos e simplesmente trataram como uma verdade absoluta até hoje. Mano, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Muito mais querendo visualizações. Mas sim, fazer pessoas abrirem os olhos pelas verdades. Voltando ao assunto, vocês devem estar se perguntando, mas o Sentinão quando foi morto pela Morgana? Sim, ele volta como se nada tivesse acontecido. Só que em capítulos seguintes, mais especificamente na edição 12 dessa mesma história, nós descobrimos que ele se voltou por meio de uma habilidade de manipulação de moléculas, ou seja, nem foi pela imortalidade dele como muitos gostam de usar, mas sim, por uma habilidade aleatória, cara, o que estou usando para nerfar, entre muitas aspas, porque não te nerfando, só falando o que realmente está na lua disso. Os caras usam para upar o mesmo.
dizendo que foi nessa edição que o Sentry desbloqueia uma nova habilidade e em páginas seguintes desintegrou o homem molecular que nem era hoje ainda. Para te ver que eu literalmente usando algo que muitos usam para aumentar o nível dele, para rebaixar o mesmo. É pessoal. Foi isso. Depois desse meu desabafo, vamos para a última mentira que é mais usada, por mais de ser menos cara dura que nem se. A parte do roteirista realmente ter pedido desculpas é verdadeiro, o que não é. É o pessoal dizendo que ele não conhecia o Sentinela, o que não é verdade. Jack Dunicat, que já é um roteirista bem conhecido da Marvel, foi também o responsável por escrever algumas histórias do Sentry. Dizer que o cara não conhece o Sentry é por achismo de quem nem pesquisou antes de falar essa besteira. Voltando com o seu pedido de desculpas. Agora te pergunto. Quais as chances de ele ter pedido desculpas só para pararem de encher o soco dele? Já respondo, são altas, imensamente altas. Já que isso é muito normal em criadores de certa obras. Por exemplo, a criadora de Steven Universe sofreu ataques dos parasalpistas por ter feito um rascunho de uma personagem negra que não sabia ler e para amenizar isso. Ela não teve muitas escolhas além de pedir desculpas mesmo nem tendo culpa. Coitada, pode ter sido o caso de Duni também, que pode ter sofrido ataques dos fanboys do Centric em si. Já não é uma comunidade muito boa, aliás. Então levar-se pedido de desculpas a sério é errado. Olha, cara. Talvez sim. Talvez não. Vou-te explicar o porquê. Já que pareceu contraditório na minha parte. Como Dunicats disse. Nada permanentemente da Marvel. Sempre terá uma chance de uma coisa de 30 anos atrás voltar do nada. Pode ser o mesmo caso do Sentry, que já tem mostrado pistas de que ele não morreu para sempre. Confesso que para um fã de carteirinha do Sentry, quero que ele volte, porque o jeito humilhante e desrespeito a que ele morreu, para mim foi um dos pontos mais baixos de King in Black. Ouça, deveria ter botado uma morte mais digna para alguém bastante respeitado como o Sentry. Só que até eu que odiei esse roteiro. Tenho que aceitá-lo porque, por mais de tudo, ainda é considerado canônico, mesmo se fosse com o Thor, que é o meu personagem favorito no lugar de Sentry. Eu ainda seria obrigado a aceitar por justamente ser canônico. Isso que os fanboys do Sentry têm que entender. Não é umas desculpas ou fala do roteirista que vai descanonizar uma saga inteira. Nós não devemos ignorar esse fato. Não levar os eventos de King in Black a sério e fingir que o Sentry está vivo. É tipo fingir que algum pet seu estar ainda vivo porque você não aceitou a sua morte. Claro que a morte de algum ser vivo real vai ter muito mais impactado do que qualquer morte de algum personagem fictício. Mas ainda é errado fazer isso com algum dos dois, independente se um for mais errado do que o outro. Fazer o que falei com um dos dois você ainda estaria errado. Ignorar toda a saga de King in Black só por causa de uma morte. É tipo eu ignorar toda a saga do torneio do poder em Dragon Ball só porque não gosto do Jiren. Ou seja, absolutamente absurdo. Ignorar uma saga inteira que é considerada canônica só por causa de uma cena não tem cabimento. Só porque você não considera canônico que a saga deixará de ser canônico. Não importa o que o roteirista disse, porque infelizmente quem manda realmente é a empresa. Se a empresa não descanonizou a saga ou fez-o sempre voltar como sempre fazia. Então os eventos de King in Black ainda contam. Você querendo ou não. Eu poderia parar aqui, mas ou querer refutar dois argumentos que usam para dizer que o vencer o Sentry é supostamente incoerente. Primeiro argumento é que o Sentry tinha feitos mais grandiosos que Nulo, o que é mentira, já que para começar, Nulo bateu de frente com Reitor, que naquele momento tomou o trono de Odin, ligando-o para Salp e o pai de todos. Nulo foi chamado no mesmo nível do Old Titan que Doutor Estranho era incapaz de fazer qualquer coisa diante a ele. Se o Sentry não conseguia se lidar com o Thor e o Hulk base, quem dirá eles nessas formas? Já o segundo argumento é a imortalidade superestimada do Sentry, dizendo que nem tocarão sobre isso, sendo que a Prasalp e a cena já mostrou o motivo do porquê a imortalidade do Sentry não foi eficaz, nem se deram ao trabalho de analisar a imagem. Então disseram que não tocarão sobre o assunto e pronto. Na cena, é mostrado o nulo sugando o que aparenta ser o vácuo. Para quem não sabe, todos os poderes, ou a grande maioria deles, vêm no vácuo. Isso inclui a sua imortalidade e a regeneração, por Null ter absorvido o vácuo do Sentry antes de ele se regenerar. O Bob Reynolds não conseguiu se recompor por não ter sugado a fonte da sua imortalidade e regeneração. Por Bob Reynolds já tiver tudo aberto, acabou ele morrendo lá mesmo. Com tudo isso, finalmente terminamos de desmentir as principais mentiras que inventaram sobre Bob Reynolds, ou melhor, Sentinela. Bom, isso foi o vídeo. Não sei se vai dar bom,
já que o hype do filme dos Thunderbolts já baixou um pouco. Por mais de eu ainda ver gente falando sobre esse filme. Se quiserem me ajudar, deixem os seus joias e enviem o vídeo para mais pessoas que já vai me ajudar que muito. Se gosta de conteúdo relacionado a batalhas entre personagens fictícios ou cultura geek no geral, seja muito bem-vindo. Antes de eu finalizar o vídeo, desculpem por ter demorado para lançar esse vídeo. Acabei perdendo a gravação desse mesmo vídeo. Tive que regravar tudo de novo. Bom, desculpas dadas. Fiquem com Deus e feliz.